Oi, pessoal! Se você tá vendo esse vídeo, caiu aqui, é porque está faturando com conteúdo e tem uma dúvida aí que quase ninguém te responde direito. Vale mesmo a pena abrir empresa? E se vale, qual? MEI, limitada? O que muda na prática? Nesse vídeo eu vou te responder com base jurídica e tributária real e sem enrolação, porque essa decisão, gente, pode fazer sim diferença de dezenas de milhares de reais por ano no seu bolso. Antes de qualquer coisa, preciso desfazer aí um mito que ainda circula e que já causou problema para muita gente. Criador de conteúdo não pode ser MEI. E aqui não é uma questão de opinião, tá, gente? É uma questão mesmo jurídica. A atividade, gente, de quem produz vídeos para a internet tem aí um código de classificação econômica específico e esse código não está na lista de atividades permitidas para o microempreendedor individual conforme as regras da Receita Federal. Isso significa que se você abrir um MEI para receber seus pagamentos como creator, você está numa situação irregular perante o fisco. E não é uma questão de vai dar problema um dia, é uma irregularidade ativa, pode gerar cobrança retroativa de impostos, multas e exclusão aí do Simples Nacional. Então, se você está nessa situação, o caminho é o desenquadramento do MEI e a migração para a estrutura correta. E esse é exatamente o tema desse vídeo. Pessoal, segundo ponto que precisa ficar claro aqui. Se você pesquisou sobre esse tema e encontrou aí material falando em EIRELI, descarte, tá? A EIRELI, ela foi extinta pela Lei 14.195 de 2021 e todas as empresas nessa categoria foram convertidas automaticamente em sociedade limitada unipessoal. Então, se alguém ainda sugere abrir EIRELI hoje, o conteúdo com certeza está desatualizado com a lei, tá, gente? As opções reais para um creator em 2026 são 3. O empresário individual, a sociedade limitada unipessoal e a sociedade limitada, e eu vou explicar aqui cada um. Vamos aqui então para a opção 1, empresário individual. O empresário individual, gente, é a forma mais simples aí de ter um CNPJ. Abertura rápida, pouca burocracia e sem necessidade de sócio. O problema aqui que eu vejo é um só e é grave. Não existe separação entre o seu patrimônio pessoal e o patrimônio da empresa. O Código Civil define o empresário individual como quem exerce atividade em nome próprio. Juridicamente, a pessoa física e a empresa são a mesma coisa, não existe nenhuma barreira. Na prática, se a sua empresa tiver aí, por exemplo, uma dívida que não consiga pagar, o credor pode ir atrás sim da sua casa, dos seus bens, dos seus carros e das suas contas pessoais, sem precisar de um processo jurídico muito complexo, tá? É mais direto. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem uma jurisprudência consolidada nesse sentido. O empresário individual não tem personalidade jurídica distinta da pessoa natural. O patrimônio se confunde. E para um creator em crescimento, gente, que começa aí a ter contrato de patrocínio, receitas altas de plataforma e outras fontes de renda, esse é um risco que deve sim ser considerado. Um contrato aí mal executado, uma rescisão, um problema com alguém que você contratou informalmente, tudo isso pode alcançar os seus bens pessoais. Então, gente, eu quero explicar aqui para vocês. O empresário individual existe, é legal e até funciona para alguns perfis. Mas para creators aí, como vocês que estão crescendo, a proteção patrimonial importa muito. Por favor, não deixem isso de lado. E por falar em contrato, se você tem patrocínio e ainda não entende quais são as suas obrigações legais como creator profissional, eu fiz um vídeo aqui sobre a lei dos influenciadores, por assim dizer, né? Que explica exatamente isso. Vai aparecer aqui na tela no final. E agora vamos falar sobre a SLU, que é a estrutura que eu entendo aí mais adequada para a maioria dos creators solo, né? Em carreira solo. A sociedade limitada unipessoal foi criada pela Lei da Liberdade Econômica com um objetivo muito claro: permitir que qualquer pessoa empreenda sozinha sem abrir mão da proteção patrimonial. Isso foi bem legal, tá, gente? Na SLU, gente, você é o único sócio, não precisa de mais ninguém. E o patrimônio pessoal fica o quê? Separado do patrimônio da empresa, e isso é extremamente relevante. Isso significa que se a empresa tiver uma dívida, os credores acionam os bens da empresa. Para alcançar os seus bens pessoais, precisariam provar, por exemplo, fraude, abuso ou que você misturou propositalmente aí o dinheiro pessoal com empresarial para fazer alguma coisa errada. Isso é muito mais difícil juridicamente do que no empresário individual. Outra vantagem é a seguinte: a SLU não exige capital social mínimo. Você abre com o valor que faz sentido para o momento do seu negócio, tá, gente? Já em termos tributários, a SLU pode optar pelo Simples Nacional para faturamentos menores ou por outros regimes conforme o negócio vai crescendo. Para a grande aí maioria dos creators que estão formalizando agora e trabalham sozinhos, a SLU pode ser o modelo mais adequado, porque tem proteção patrimonial sem necessidade de sócio e sem exigência de capital mínimo. E agora vamos entender a famosa limitada, LTDA, quando que faz sentido.
A sociedade limitada empresarial exige 2 ou mais sócios, com responsabilidade de cada um limitada ao valor das suas cotas. Calma aí, gente, vou explicar. Faz sentido para o creator que tem um parceiro de negócios real, um produtor com quem divide a operação, um editor que participa aí dos resultados, alguém que é, de fato, corresponsável pelo negócio. Eu não tô falando aqui de funcionário, tá, gente? Eu tô falando de sócio com participação nos lucros e responsabilidade pela empresa. E aqui uma curiosidade, gente, um erro histórico que a limitada gerava era o famoso sócio de 1%. Antes de existir a ISLU, quem queria proteção patrimonial, mas trabalhava sozinho, precisava colocar um parente como sócio fictício só para ter 2 nomes no contrato. Isso é uma gambiarra jurídica, né? Esse sócio tem obrigações legais reais e precisa assinar qualquer alteração contratual e responde pela empresa junto com você. Então não inventem gambiarras. A SLU, gente, eliminou essa necessidade, como eu disse. Se você trabalha sozinho, a SLU é a estrutura mais adequada, mas você pode considerar limitada também, dependendo do seu contexto. E é claro, se você está crescendo como creator e não entende a diferença entre funcionário, prestador de serviço e sócio dentro do seu negócio, esse é um dos temas que eu pretendo trazer aqui para o canal em breve. Então se inscreve desde agora para não perder. E agora vamos para a resposta do título desse vídeo. Quero abordar, gente, de forma simples, porque empresa quase sempre é mais vantajoso de forma tributária. Que agora eu vou falar de números, né, e o que muda a conversa para muita gente. Como pessoa física, a sua renda, ela segue a tabela progressiva do imposto de renda. A Lei 15.270 de 2025, que entrou em vigor agora em janeiro de 2026, trouxe isenção total para quem recebe até 5 mil por mês e redução parcial para quem recebe entre 5 e 7.350. Acima disso, a tabela progressiva volta a incidir normalmente e as alíquotas chegam até 27,5%. Isso significa que um creator que fatura 15 mil ou 20 mil por mês como pessoa física paga uma carga tributária expressiva sobre o que excede aí a faixa de isenção. Já como pessoa jurídica no Simples Nacional, a tributação ela incide sobre o faturamento com alíquotas menores na maioria dos casos, especialmente, gente, nos primeiros anos da operação. Além disso, a empresa permite distribuição de lucros para o sócio. A legislação, gente, tem regras específicas sobre essa distribuição, com mudanças importantes trazidas pela própria Lei 15.270 de 2025, que criou a tributação sobre distribuições muito elevadas. Abaixo de determinado limite, a lógica histórica de isenção se mantém, mas esse é um ponto que tem nuances e precisa de análise individualizada. E o ponto central é esse. Para a maioria dos creators que faturam valores relevantes por mês, a formalização como pessoa jurídica quase sempre aí representa economia tributária real comparada à tabela progressiva da pessoa física. Mas o quanto exatamente qual a estrutura é mais vantajosa para o seu caso depende do seu faturamento, das suas despesas e das suas fontes de receita. E agora, o que mais a empresa resolve além dos impostos? A formalização não é só uma questão tributária, ela resolve problemas práticos do dia a dia de quem cria conteúdo profissionalmente. Então, o recebimento de plataformas internacionais fica mais simples com o CNPJ, especialmente para operar câmbio e emitir nota fiscal de serviços. Contratos de patrocínio ficam mais sólidos, você negocia como empresa, assina como empresa, recebe como empresa, e isso protege você e aumenta a sua credibilidade perante as marcas e agências maiores. A contratação de equipe, gente, fica juridicamente mais organizada, seja para freelancers que você contrata regularmente ou para vínculos mais formais. E tem mais um ponto aqui, gente, que eu queria ressaltar, que é o seguinte: a proteção patrimonial não é só proteção contra dívidas, é a proteção da sua atividade profissional. Então, se você for processado por uma questão contratual, por exemplo, de direitos autorais, uma estrutura societária adequada separa o risco do seu patrimônio pessoal. Patrimônio da empresa, patrimônio pessoal. Levem isso em consideração. E agora, de maneira prática, o que você precisa saber antes de abrir uma empresa, tá, gente? Eu vou trazer aqui 4 pontos de atenção que podem te ajudar. Primeiro, a classificação da atividade. O código que define o que a sua empresa faz impacta diretamente como você será tributado. Para um creator de conteúdo, a escolha errada pode resultar em uma tributação incorreta, multa ou problemas com o fisco. E isso precisa aí de uma análise específica. Segundo, o regime tributário. O Simples ou Simples Nacional é a opção mais comum, mas não é automaticamente a melhor para todo perfil. Depende do que, gente? Do faturamento, da composição das receitas e das despesas. Essa análise também precisa ser feita em cada caso. Terceira coisa que você precisa saber antes de abrir: a separação patrimonial na prática. Abrir SLU limitada cria separação jurídica, mas você precisa mantê-la na prática, né, gente? Conta bancária da empresa, separada da sua, notas fiscais emitidas, contratos assinados pela empresa. Misturar, gente, o dinheiro pessoal com o empresarial configura confusão patrimonial, que a gente chama no direito, e
pode derrubar aí a proteção que a estrutura societária te dá. Quarto ponto, os contratos que você já tem. Se você tem acordos ativos, a transição de pessoa física para pessoa jurídica precisa ser planejada para não gerar aí inadimplência contratual ou ruptura já de vínculos existentes. E agora vamos recapitular aqui e resumir tudo que a gente falou. Creator não pode ser MEI, a atividade não está na lista de categorias permitidas para esse regime. A Eireli, se vocês ouvirem por aí, não existe mais desde 2021, foi extinta pela Lei 14.195 de 2021. As opções reais são 3, tá, gente? Empresário individual sem proteção patrimonial, como eu disse, sociedade limitada, ou SLU, sociedade limitada unipessoal, com proteção e sem necessidade de sócio, e sociedade limitada para quem tem sócios reais, tá? Não só fingindo. Para a maioria dos creators que trabalham sozinhos, a SLU é o modelo mais adequado. Ela te oferece proteção patrimonial sem necessidade de sócio e sem capital mínimo exigido. O que mais a gente aprendeu? Gente, para a maioria dos creators que faturam valores relevantes, a PJ representa a economia tributária real comparada aí à tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física. Queridos creators aqui que me assistem, a estrutura que você escolhe para formalizar o seu negócio não é um detalhe burocrático. É a base jurídica e financeira de tudo que você vai construir como um creator profissional. Uma escolha errada significa pagar mais imposto do que você precisa, expor o seu patrimônio pessoal a riscos evitáveis e criar problemas que poderiam ter sido prevenidos. Escolha certa, gente, significa operar aí com segurança jurídica, pagar menos imposto que todo mundo quer e dentro da lei e ter uma estrutura que acompanhe o crescimento do seu canal. Gente, meu nome é Camila, eu sou advogada especialista em direito do entretenimento digital e gaming law. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal se eu tô te ajudando de alguma forma e comente aqui o que você achou, as suas dúvidas e também temas para os próximos vídeos. Quais são as dificuldades de vocês? O que vocês querem que eu traduza para vocês? Tá bom, gente? Eu vou olhar tudo com muito carinho. Espero vocês no próximo vídeo e até a próxima!